Bitcoin é uma versão de dinheiro eletrônico puramente descentralizado, enviado diretamente de uma pessoa para outra sem necessidade de passar por uma instituição financeira como bancos ou autorização de um governo. Explorador por essência, aproveitador dos mais fracos, o homem teria por instinto o impulso de usurpar o que é do outro, colocando-se acima dos demais e tendo como prioridade máxima o bem-estar individual ao invés do coletivo. Para Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Ele achava que uma massa de pessoas deveria ser regida por um rei para não correr o risco de deixar a natureza animal do homem à solta. Hobbes julgava que só haveria paz coletiva se os homens se deixassem incomodar por um soberano. Hobbes acreditava que o ser humano precisava viver em conjunto numa sociedade regida por regras e normas. Ele só nos perguntou o que acontece quando se dá tamanho poder a um único homem ou pequeno grupo de pessoas que vai regir e subjugar todos os outros. Chipre, 2013. Março do mesmo ano, a economia do Chipre, país-ilha situada no mar Mediterrâneo, vivia uma grave situação. O alvo era o Bank of Cyprus, o maior banco do país e que passava por um grande risco de insolvência. Para evitar a falência, o governo elaborou um plano que foi implementado em 2 etapas. A primeira foi o fechamento de todos os bancos cipriotas, o que pediu às pessoas retirarem dinheiro de suas contas. Esta medida foi implementada para evitar que uma corrida bancária causasse a falência do sistema bancário local. O segundo passo foi o confisco de fato, que atingiu todas as contas com mais de 100 mil euros. As contas que tivessem acima desse valor teriam 30% de seus recursos confiscados. O dinheiro em seguida seria incorporado ao patrimônio do banco, salvando da falência. Em suma, os cipriotas tiveram 1/3 do seu patrimônio doado para salvar bancos da falência. Mas algumas pessoas conseguiram evitar o confisco utilizando uma certa criptomoeda laranja. E sim, esta foi a primeira vez que o Bitcoin foi utilizado como ferramenta de proteção em uma crise. Argentina, 2002. Um dos maiores confiscos da América Latina completou 20 anos em dezembro de 2021. Por quase uma década, o peso argentino esteve atrelado ao dólar, dando estabilidade ao país. Além disso, os argentinos podiam usar tanto o peso quanto o dólar como moeda. No entanto, em 2021, esta paridade política tornou-se ineficaz devido a uma completa falta de competência do governo argentino. Mas foi só no dia 3 de dezembro que o conhecido corralito entrou em vigor. Nessa data, os argentinos foram sujeitos ao confisco total dos seus dólares em suas contas bancárias. Como resultado, todas as contas bancárias do país foram congeladas por 12 meses, permitindo o saque semanal de apenas $250. A retirada de dólares, por outro lado, era completamente proibida. Da noite para o dia, milhões de pessoas ficaram sem dinheiro para comprar o necessário. O ato mais grave, porém, foi a pacificação de todos os depósitos em dólar em fevereiro de 2002. Quem ainda tinha dólares em suas contas bancárias os viu completamente confiscados pelo governo, que converteu todos os valores em pesos à taxa oficial de 1,40 pesos por dólar. No entanto, a taxa de câmbio paralela foi quase 100% maior, implicando que os argentinos perderam dinheiro. Esses confiscos provocaram protestos e tumultos em massa nas ruas e estabelecimentos, além de deixar uma forte marca cultural em nossos irmãos. Um exemplo é que a partir de hoje, os argentinos não guardam mais dólares em bancos e se tornaram o país mais aberto a criptomoedas na América Latina. América, 1933. Como a maior economia do mundo, os Estados Unidos têm o status de bom pagador, o AAA, como classificam as agências de gestão de risco. Com isso, seria absurdo imaginar que este país daria um calote? Só que não. De fato, os Estados Unidos já deixaram sua marca na história. Isso ocorreu em 5 de abril de 1933, quando o país ainda estava sob a Grande Depressão. Os cidadãos dos Estados Unidos podiam manter tanto dólares quanto ouro em suas casas ou banco. Foi nesse fatídico ano que o governo emitiu a infame Ordem Executiva 6102,
que exigia que todos os cidadãos do país entregassem seu ouro ao governo. Em troca, o governo pagaria a eles $20,67 por onça Troy, o que equivale a 31,1 gramas de ouro. Após o confisco do ouro, o governo desvalorizou o dólar através da inflação, fazendo com que o preço da onça Troy subisse para $35. Na prática, havia um confisco direto à tomada do ouro e um confisco indireto à desvalorização do dólar. A posse de ouro por cidadãos foi proibida e criminalizada, o que só foi revogado em 1975. Europa, 2016. Fórum Econômico Mundial de 2016. Você não terá nada e será feliz. Essa foi a previsão do Fórum Econômico Mundial publicada em 18 de novembro do mesmo ano em seu Twitter, postagem que logo após foi excluída. Dias atuais. União Europeia aprova a lei que diminui privacidade em carteiras de criptomoedas. O Parlamento da União Europeia aprovou uma polêmica lei que mira diretamente a privacidade das carteiras de criptomoedas. Na prática, a lei proíbe a execução de transações anônimas cujos valores ultrapassem €1.000. Cerca de 90 dos eurodeputados votaram em favor da proposta. O fato é que políticos não gostam que você seja dono do seu próprio dinheiro, que você seja dono da sua própria vida. Essas regras têm um único objetivo de reprimirem carteiras cujas chaves privadas são mantidas pelo proprietário, geralmente chamadas de carteiras auto-hospedadas ou de autocustódia, e exigem a partir de agora que empresas de criptomoedas acompanhem e denunciem transações além de seus clientes. É mais um passo de organizações parasitárias em direção ao seu direito de propriedade. Não há nada de tão ruim que o Estado não possa piorar, mas o Bitcoin conserta isso. A criação de Satoshi Nakamoto tem como característica ser resistente à censura e criptograficamente seguro. Pode fornecer propriedade genuína a qualquer pessoa que deseje usar a tecnologia. Em uma entrevista recente com a Fox Business, Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, explicou isso. Bitcoin é o ouro digital, perfeito em uma rede de moeda digital aberta. Na prática, isso significa que se você quisesse manter $1 milhão em um lugar fora do alcance de uma corporação, um CEO, um governo ou um banco e quisesse ter custódia pessoal desse valor, poderia fazê-lo em Bitcoin. Em outras palavras, funcionaria como uma solução tecnológica para fornecer direito de propriedade a todas as pessoas do planeta. Moedas de Bitcoin são ativos ao portador, sem necessidade de um registro em cartório. Você só precisa possuir chaves privadas que assinam as transações da carteira. Não faz diferença quanto dinheiro você deseja manter em Bitcoin. Manter $1 milhão em BTC é tão simples quanto manter $1.000. Nós nunca tivemos isso na história da humanidade, disse Saylor. Esses são apenas 4 episódios de violência estatal contra seus cidadãos. Quero mencionar que o Plano Collor não foi narrado. Um silêncio em homenagem aos milhares de brasileiros que perderam suas vidas nesse fatídico episódio de nossa história. Bitcoin representa propriedade para 8 bilhões de pessoas. É sua defesa contra lobos usurpadores de Hobbes, políticos, ditadores, mercenários ou quem quer que seja. O Bitcoin é o seu caminho de volta ao direito de propriedade. Confisco. Bitcoin conserta isso. Se gostou, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e apoie esse projeto. Teremos muito mais vídeos. Até a próxima.